Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que me assistem, você de longe, você de perto, você da cidade, da estrada, do campo, da fazenda. Você que nos assiste daqui do Brasil, da África, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu peço, por favor, que você se inscreva no canal e ative o sino para você receber todas as nossas mensagens diariamente. Amém? Já quero dizer para você que a questão aqui não é partidário, não é falar de presidente, ex-presidente, que eu sou da esquerda, da direita, nada disso. O nosso propósito aqui é conscientizar, ou tentar conscientizar pelo menos duas pessoas, ou uma pessoa até, que nos assistir. A verdade é essa. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. O que é inocentar o culpado? É a pessoa errar e não ser punido pelo erro. É a pessoa errar e não ser punido pelo erro. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. A Bíblia também fala de um homem chamado Jonas. Deus, ele deu uma ordem para Jonas para ir para Nínive. Para ir para Nínive. Pregar lá em Nínive. Porque segundo Deus disse que o povo de Nínive não sabia discernir entre a mão direita e a esquerda. No sentido espiritual, no sentido de entendimento e conhecimento sobre Deus. Segundo alguns estudos, diz que Jonas não queria ir para Nínive, porque tinha sido o povo de Nínive que tinha matado os seus pais, né? Então Jonas não tinha uma simpatia pelo aquele povo. O que Jonas fez? Jonas comprou uma passagem para ir para Tarso. Deus mandou ele para Nínive, ele comprou uma passagem para Tarso. E a Bíblia diz que ele tentou fugir de Deus. Irmãos, de Deus ninguém foge, né? Ninguém consegue fugir de Deus. Nós temos que saber muito bem isso. Davi dizia, se no abismo estava a cama dele, lá Deus também estaria. O que acontece? Deus manda Jonas ir para Nínive, ele vai para Tarso. O que você entende com isso? Que quando nós não estamos dentro da vontade de Deus, quando nós não estamos dentro dos preceitos de Deus, nós pagamos consequência totalmente catastrófica. A Bíblia diz que ele entrou no navio para ir para Tarso. A ordem de Deus era para ir para Nínive, ele foi para Tarso. No meio do caminho, em alto mar, durante a noite, veio uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade, vento, e a Bíblia diz que o navio começou a querer se afundar. Porém, Jonas foi lá para o porão do navio para se esconder de Deus e daquele povo. Dentro do navio tinha homens descrentes que não acreditavam em Deus. Mas a tempestade não foi por causa daquele povo. Olha só, quando a gente conhece a palavra, a verdade, como a punição é severa. É ou não é? E aqueles homens começaram a perguntar o que aconteceu, o que está acontecendo, porque veio esse vento, essa tempestade e tudo mais. Começaram a jogar toda a embarcação, começaram a jogar tudo que tinha lá dentro no mar. Para ver se aliviava o clima daquele navio. E aí foram tirar a sorte aonde estava. Por que estava vindo aquela tempestade?
Primeiro, os homens chegou lá e Jonas e disse, você não liga, você não se importa, clama ao teu Deus, você não liga porque está vendo todo esse temporal, esse vento, e Jonas na dele, né? Jonas na dele, porque o problema estava nele. Apesar dos homens lá, que estavam lá dentro, eram ímpios, eram homens cheios de pecado, mas Jonas estava debaixo de desobediência com conhecimento de Deus. Quando você tem um conhecimento sobre Deus, que você vive no erro, que você pratica os atos, a punição é mais severa. É mais severa. Por isso que existe mais lei para o juiz do que para qualquer pessoa no mundo, porque o juiz conhece todas as regras, todas as leis. E aí foram jogar a carta, tirar sorte. Caiu sobre Jonas. Caiu sobre Jonas. Para aquele povo não se afundar e morrer todo mundo, Jonas disse assim, então faz o seguinte, me joga no mar. Me joga no mar. Depois que jogaram, eu estou só resumindo, gente. Depois que jogaram Jonas no mar, a tempestade acalmou. E olha que ali estava cheio de ímpio. A tempestade acalmou. Porém, Jonas estava nas trevas. As trevas da noite. As trevas do fundo do mar, porque Jonas foi jogado no mar. Jonas estava nas trevas da noite. Nas trevas da profundeza do mar, porque ele foi jogado no mar. E um grande peixe engoliu ele. Segundo alguns estudos, diz que não foi uma baleia, porque não dava para passar na baleia, né? Diz que, não sei se é a garganta ou coisa da baleia, não sei como é que chama, é estreito para passar uma pessoa. Não sei. Não é isso que eu quero falar. Então Jonas estava nas trevas da noite, do fundo do mar e do ventre de um peixe. 3 trevas. E a quarta trevas, da ausência de Deus. A ausência de Deus, que eu digo, não é que ele não estava na presença de Deus. Porque todos nós estamos na presença de Deus. Estar na presença de Deus não quer dizer que está com Deus. Então Jonas estava nas trevas da noite, do fundo do mar, do ventre da baleia, que o povo, muitos falam que é baleia, né? Tudo indica que era um outro peixe. Até hoje ninguém sabe que peixe é esse. Porque, segundo uma baleia, não tem espaço para engolir uma pessoa. Então Jonas estava nas trevas, principalmente das trevas da desobediência. Estava nas trevas da desobediência. Porém, Jonas estava fugindo de Deus, era para ir para Nínive, ele foi para Tarso. Jonas foi parar no ventre de um grande peixe. Lá nas trevas da noite, nas trevas do fundo do mar, nas trevas do ventre de um peixe e nas trevas da desobediência, ele clamou a Deus. Se Jonas não tivesse ido parar lá no fundo do mar, no ventre de um peixe, ele não ia clamar a Deus. Agora vem a bomba. Eu quero que o Brasil desça mais para baixo do que está. Talvez você é aquele que vai lá na oração do Bruno Leonardo, né, todo dia, né? Aliás, você já virou até marionete. Você vai lá na oração do Bruno Leonardo, não te explica nada do que você deve fazer. A oração do bispo A, bispo Macedo, bispo... Tá, hoje eu vou citar nome. Valdomiro, RR e tal. Se escondendo debaixo da oração dos outros. Mas esquecendo que é preciso você estar debaixo de obediência. Você se esconder de trás de oração dos outros não vai livrar você de estar na escuridão da noite, das trevas, do fundo do mar, do ventre do peixe e da ausência de Deus. Não adianta você receber uma oração e estar nas trevas. Nas trevas da desobediência. Agora vem a bomba. Antes das eleições para presidente,
Eu mandei um vídeo no meu canal e disse assim: olha, se vocês passarem uma consequência por causa de governo, seja uma consequência econômica, seja qualquer problema que você passar por causa de governo, não me procure para pedir oração. Porque eu não vou orar por vocês. Eu falei isso 6 meses antes das eleições. Porque a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado, irmão. Aí você todo dia está lá na oração do bispo, né? E nada muda. Porque você participa da oração do bispo, mas você está debaixo de rebeldia. Você está nas trevas. Você está nas trevas da noite. Nas trevas da desobediência. Nas trevas do alto mar. Nas trevas do ventre de um peixe. Nas trevas da desobediência, das trevas da ausência de Deus. Quando eu digo a ausência de Deus, não que Deus não está presente, mas nas trevas, porque você não está na proteção de Deus. Jonas só foi reconhecer quando estava lá no ventre do peixe que viu que ele ia morrer sufocado. O Brasil vai ter que ficar sufocado, como Jonas esteve. A pessoa só sabe que está morrendo afogado quando ela está lá no fundo do poço, ou do mar, no fundo da água, que ela vê que não tem mais ação e reação dela subir para o alto. Aí ela vê que está se afogando. É o que vai acontecer com o Brasil. É quando você vê que não tem mais jeito. Então, 6 meses antes das eleições para presidente, eu falei isso. Agora, no tempo do outro governo, muitos chamavam genocida, ladrão, bandido, que o povo tem que ficar em casa, né? E o presidente anterior, vamos trabalhar, gente, por causa da economia. Eu lembro que tem pessoas que diziam assim, esse governo é um ladrão. Olha o preço do arroz, R$ 25. Olha o preço do café, meio quilo de café, está aí custando R$ 14. Eu lembro que o café naquele tempo, meio quilo, era R$ 14, pelo menos aqui em Brasília e no entorno. Meio quilo de café. 1 quilo de café era R$ 28. Escute bem. Escute bem. Arroz era R$ 25 bom. Hoje, o café, 1 quilo de café está 60 e poucos reais. 250 gramas de café está R$ 22 aqui. 250 gramas de café. Arroz, R$ 25. Hoje está beirando 50 e poucos reais. Pelo menos aqui, né? Não sei aí. E eu vejo as pessoas em silêncio, não falam nada. O povo dizia, olha o preço do óleo. É ou não é? O povo dizia, olha o preço da carne. Hoje eu fui no mercado, gente. Dos sacolinhos eu gastei R$ 60 quase. Eu fui olhar o quilo de colchão mole, R$ 41. Cadê a carne que baixou? Cadê a carne que baixou? Escute bem, não falei o nome de ninguém ainda. Cadê o genocida? E agora? E o Pix? Eu quero que você, brasileiro, uma grande parte, vá lá para onde Jonas foi. Eu quero. Talvez você é daquela pessoa que só gosta de ouvir o que você quer. Mas eu quero que muitos vá lá no fundo do poço. Eu quero. E não quiser se inscrever no meu canal, não posso fazer nada. Eu tenho que falar a verdade, irmãos. Eu ando na rua, não vejo ninguém falar do preço do café, que o governo atual está massacrando o Brasil por causa do preço do café, o preço da carne. Voltou a subir a carne, viu? O preço do arroz, do feijão, fruta, verdura, está mais caro do que anterior. Repito, não citei nome de ex-presidente e nem de presidente atual. Você que é o maior culpado de tudo que está acontecendo? Você. Você é o culpado. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado.
Eu quero que o Brasil vá lá onde Jonas foi. Sabe por quê? Porque quando eles estiver se afogando, eles vão perceber, peraí. Jonas só foi orar a Deus quando estava no fundo do poço. Jonas foi orar a Deus quando estava no fundo do poço. Tem países, tem pessoas que têm que ir no fundo, no ventre do peixe. Eu estou falando no sentido espiritual, sentido de saúde, sentido financeiro. Eu quero. Sabe por quê? Enquanto você não se afogar, você não vai acordar. Enquanto você não estiver se afogando, você não vai ver, não vai pedir socorro a Deus. Jonas tentou fugir de Deus. Deus mandou ele ir para Nínive, ele comprou a passagem para Tarso e veio a tempestade. Não era nem por causa dos ímpios, mas por causa dele. Né? Porém, a punição vem, meus irmãos. E digo para vocês, se você estiver passando uma consequência por causa do governo atual, é só o começo. É só o começo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, ainda que passe pelo fogo, não se queimará. Ainda que passe pelas águas, não se afogarão. Se passar pelo fogo, não se queima. Se passar pelas águas, não se afogarão. Isso é no sentido espiritual de proteção divina. Isso é no sentido de proteção divina. Entenda como você quiser. Deus não inocenta o culpado, enquanto ele não reconhecer os erros dele. Deus não inocenta o culpado enquanto ele não reconhecer os erros dele. A verdade é essa. Jonas teve que passar pela tempestade, de repente você está passando a tempestade na sua vida financeira, na família, né? Ah, complicada a família, né? Na saúde, em tudo. E você fala assim, mas o que eu estou fazendo? Você está debaixo de maldição. Você está debaixo de desobediência. Você agora vai pagar. Vai pagar. Esse é só o início. O início é esse. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Essa é a verdade. Jonas só foi, o peixe só foi vomitar Jonas e Nínive. Mesmo assim, sem ele querer ir para Nínive, ele foi. O peixe levou ele. Vomitou ele lá em Nínive. Mas ele foi. Mas ele foi. A verdade é essa, meu irmão. A verdade é essa, minha irmã. Veio a tempestade, o navio começou a afundar, começaram a jogar as cargas dentro do mar e nada da tempestade passar. Porque ali tinha maldição, desobediência. Irmãos, o Brasil vai ter que ir no ventre da punição. No ventre da punição. O Brasil vai. E não adianta pedir para mim orar, que eu não vou orar, não. Ah, você acha que eu sou o Bruno Leonardo? Você acha que eu sou esses bispos aí? Que ora pelo povo, pro povo. A Bíblia fala lá em Provérbios para nós tomar água da nossa própria cisterna. A Bíblia fala isso. Estava olhando o microfone aqui, se está ligado ainda. A Bíblia manda você tomar água da sua própria cisterna. O que é isso? É depender de você e, acima de tudo, de Deus. Esses homens aí não ensinam você a depender da sua fé. Porque não quer que você deixe de ser marionete. Não quer que você deixe de ser fantoche, carro de mão. Eu pergunto para você. Por que o Nordeste tem tanta seca? Eu sou nordestino. Por que o Nordeste é a melhor terra do Brasil para se plantar? Mas uma terra que não produz nada. Você sabe dizer? Responda aqui. Eu não vou falar. Eu sei por quê.
Mas eu não vou falar. Eu quero que você responda aqui. Porque o Nordeste é a melhor terra para plantar. Hoje eu não sei, mas de primeiro não precisa nem adubar. Brocava ali, a própria cinza da queimação da broca servia de adubo. E por que hoje muita gente vai passar fome, depende de migalha de governo? Por que será? Muita gente de vocês sabe por quê. Então escute. Sabe qual é o problema desse pregador? Ora pelo povo de qualquer jeito. O povo debaixo de maldição, de rebeldia. E digo para vocês, vai morrer muita gente se não se arrepender dessas coisas que estão fazendo. Escute bem. Vai morrer gente de fome, depressão, ansiedade, nervosismo, hipertensão. Problema catastrófico por causa da economia, da inflação. Sabe por quê? Porque não deram ouvido. Vai morrer muita gente. Não adianta chegar aqui alisando você, orando por você, e não orientar você. Você não vai ser livre da maldição através de mim. Você não vai ficar livre da maldição através das minhas orações, não. Você pode aprender a ser livre das maldições, das punições, através da palavra que você ouve, através da gente. Através da gente. Você vai aprender a sobressair dessas maldições que você está vivendo. Mas não adianta, você vê que os bispos, toda tarde, toda noite, vai orar por você. E sua vida nunca muda. Eu sei. Por que vai mudar você? Não é a oração de ninguém. É a sua obediência. É você obedecer à palavra de Deus. É você estar debaixo de bênção. É você estar debaixo de obediência. É você estar debaixo de retidão. Essa é a verdade. A verdade é essa, meus irmãos. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Pega o exemplo de Jonas. Jonas era um homem de Deus. Ele foi mandado para ir para Nínive, para evangelizar e pregar para aquele povo. Mas ele não queria saber. Ele não queria o bem daquele povo. Porque, segundo aquele povo, foi quem destruiu a família dele, os pais dele. E agora? O que você pensa de tudo isso? É ou não é? Então não adianta esses bispos estarem fazendo você de boneco, marionete, fantoche, carro de mão, de palhaço. Ah, vou orar por você, vou revelar para você. A revelação é essa. A palavra de Deus. A revelação é essa, a palavra de Deus. O que você quer mais? Escute bem. Eu não citei o nome de ninguém aqui, no sentido de um governo. Citei o nome dos bispos, né, que ora pelo povo, mas não ensina o povo a ter luz própria, a depender só da justiça que é Deus. Os pregadores aí querem que você dependa deles. Quer que você dependa deles. Essa é a verdade. Não era para Jonas ter ido parar no ventre de um peixe. Por que ele foi? Porque Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Né? Porque tem pastores, pastoras, bispo morrendo em cima do altar. Por quê? Porque vai lá para o altar e quer que o povo faça uma coisa que eles não estão fazendo. Quer que o povo seja fiel, obediente, honesto, e eles não são. Uma grande parte não é. E aí vem a punição da hipocrisia, né? Ontem eu estava falando da hipocrisia. Né? Tem pessoas que é totalmente contra umas certas coisas. É como Jesus disse. Hipócrita, raça de víbora, que coa, passa na peneira um mosquito e engole um camelo. O que se entende com isso? Que muitos se preocupam com coisa insignificante
e desobedece naquilo que tem que obedecer. O que é mais fácil? É você engolir um camelo e botar para fora depois, engolir um mosquito e botar para fora depois, ou você engolir um camelo e para depois sair? Qual é mais fácil? Engolir um mosquito para sair é mais fácil, é ou não é? Camelo não. Por isso que Jesus diz, raça de víbora, hipócrita, que coa um mosquito, mas engole um camelo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Fica aqui a nossa mensagem. Fica aqui a nossa mensagem. Deus não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Esses dias, uma senhora mandou uma mensagem para mim e disse, missionário, me dá uma cesta básica, porque de outro estado, né? Porque o governo tá cortando a ajuda do meu filho. O meu filho, ele é bipolar, não. Autista, né? É isso mesmo, né? Autista. E o governo está cortando. E eu estou sem ajuda. O que aconteceu? Eu falei, o governo está cortando, irmã? Tá. Aí eu falei assim, mas talvez a senhora botou até nele. Ela disse, não, missionária, eu botei nele mesmo. Eu botei nele mesmo. É o preço, irmão. É o preço. É o preço, acabou. Repito, não citei nome de presidente, de ex-presidente ainda. E não vou citar. E não vou citar. A verdade é essa. Repito, 6 meses antes das eleições, eu disse, se você passar algum problema por causa de governo, não me peça oração. Eu não vou orar. É verdade? Porque nem Deus, irmão, inocenta o culpado. A verdade é essa. A verdade é essa. Mas eu ainda vou tentar pedir a Deus por você. Deus abençoe. Absurdo, gente. Os preços estão absurdos. Antes, as pessoas chegavam no mercado, genocida, ladrão, isso, aquilo, outro. E hoje, quem fala mal? Quem está falando mal do governo atual? Com o preço absurdo que está? Quem é? É ou não é? Deus abençoe. Deus abençoe. Vai vir coisa feia aí, meus irmãos. Não para todos. Isso pode ter certeza. Né? Nem todos que passam por um acidente é atingido. Outras pessoas já passou por um acidente e não foi atingido. É ou não é? Assim você pode passar por tudo que vai passar no Brasil e não ser atingido. Porque a Bíblia diz que Deus vela pelos seus. Deus protege os seus. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Vai ter muitas pessoas morrendo subitamente por causa de tristeza, depressão, ansiedade, por causa da situação da economia, da inflação. Vocês vão ver. Mas Deus vai livrar muitos. Deus abençoe. A paz de Cristo Jesus. Fique todos com Deus. Aqui